Olá, como é que anda o seu relacionamento? Seu casamento, seu matrimônio, seu namoro? Tem andado desarmonioso, cheio de dificuldades, de problemas, de brigas, de confusões? Seus filhos têm sofrido as consequências disso? Você também tem vivido angustiado, perturbado? Então fica aqui comigo que nesse vídeo de hoje eu vou falar muitas coisas sobre o que pode estar ocasionando isso no seu relacionamento, ok? Então vamos começar. Por que um casal que se ama tanto, que era loucamente apaixonado lá no início do relacionamento, por que esse casal, depois que se casa ou depois que passa um tempo namorando, começa agora um a ferir, a machucar o outro? Você sabe por quê? Muita gente não sabe. Muita gente apenas vai só vivendo e olha para o outro e fala, ele não me ama mais, ele está distante ou ela está distante. Mas por que isso vai acontecendo? Porque algo básico sobre os relacionamentos muita gente não sabe. Existem muitas camadas no ser humano. Eu, você, cada pessoa temos uma história individual. E para onde nós vamos levar essa história conosco. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Então, se você vive traumas na sua vida, na sua infância, na relação com seus pais, com seus avós, na escola, com professores, com amigos, e isso marca você para onde você for, concorda comigo que isso vai acompanhar você? Então, por que seria diferente no relacionamento, no casamento, no namoro? Não é diferente. Você vai e você leva essa bagagem com você. A outra pessoa que vem se relacionar com você, ela também traz uma bagagem com ela. E aqui começa já o primeiro ponto de colisão. Por quê? Imagine um homem que ele foi rejeitado pelo pai, não se sentiu amado pela mãe. Então, quando ele entra num relacionamento, se a esposa dele tiver em uma festa, digamos, e ela for pegar um copo de bebida para um familiar dela, para o pai dela, para o irmão dela, esse marido ele pode sentir profundamente uma rejeição, porque ela não trouxe a bebida primeiramente para ele. Porque aquele prato de comida que ela fez não foi primeiramente para ele, foi para o pai, ou foi para um irmão, ou foi para a mãe. Tinha que ter sido para ele, e ele se dói muito. Então aquela falta, aquela sensação de rejeição que ele viveu lá na infância, então ele acaba canalizando agora para a esposa e cobrando daquela esposa. E chega naquela esposa, mas o primeiro prato tinha que ser para mim, você serviu ao outro, você não olha para mim, e começa as cobranças muitas vezes desnecessárias. Por quê? Por falta de uma dor, de uma falta que foi causada lá na infância, por falta de tratamento, porque a pessoa não procura fazer uma psicoterapia para resolver essas questões, essas carências, e ela começa a cobrar do outro. E ela começa a julgar, e ela começa a ferir o outro. E o outro vai se cansando na relação. E o outro vem com suas cargas também emocionais e traumáticas. O casal não consegue se conectar, não consegue conversar, porque é uma troca de acusações. Então aqui já é o primeiro ponto. Como resolver isso aqui? Cada um fazer o seu trabalho pessoal. Cada um procurar psicoterapia e trabalhar as suas demandas para se tornar mais leve. Ao ponto que você se torna mais leve para você, com você, você vai se tornar mais leve para outra pessoa. E assim vice-versa. Entende? Então, esse é um ponto. Qual é um outro ponto que atrapalha muito a relação? Dela fluir, dela ser harmoniosa? A falta do próprio conhecimento humano, da natureza humana. Quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de um animal racional. Não é assim a definição de ser humano? Animal racional. Não é um animal angelical, não é um anjo aqui na terra, não é um querubim, não é um serafim, não é um Deus, é um animal racional. Então, se eu não sei disso, eu só simplesmente, o que é o ser humano? É um animal racional. Mas o que é esse animal chamado ser humano? Ah, não, porque eu tenho uma religião, porque eu sou cristão, então eu vou começar agora a ver o outro como um arcanjo, como um ser de luz, como um ser iluminado, como um ser perfeito. E eu negligencio. E digamos que eu seja uma pessoa muito religiosa e a mulher deixa o marido em casa e vai para a igreja.
e deixa ele lá e vai para tal evento da igreja. E a mulher não pode fazer isso porque ela é religiosa, então ela tem que ir primeiro a igreja, depois o marido. Aí começam as complicações. Aí a mulher, ela vai se enchendo de preceitos religiosos e ela começa a cobrar do marido que o marido seja um ser perfeito. Só que esse marido, quando ela chega em casa, quando ele chega em casa, ela não tá, porque ela foi para a igreja. Ela não tá ali para acolher o marido, para, né, ficar com ele, dialogar com ele. Então ela deixa um espaço vazio, né? Ela deixa um espaço vazio a ser preenchido. Porque qual é a função dela? Tá ali para acolher aquele marido, né? E os dois poderem viver a sua relação, né? Como casal, como troca. Não, ela tá onde? Ela tá se dedicando na igreja como uma beata de igreja. Depois ela descobre que esse marido a traiu. Aí ela fala, meu Deus, ele me traiu, mas era um homem que ia para a missa comigo, era um homem que ia para o culto comigo e me traiu. Como assim? Ele parecia tão angelical, um homem tão bondoso, que lavava prato, que varria a casa, que lavava o carro, que lavava a frente da casa, que me tratava com carinho, me traiu. Por que será? Porque você só se preocupou e começou a ver o homem como um serafim, como um arcanjo, como um ser celeste, e não como um animal que tem necessidades, como qualquer outro animal tem. E até aquele próprio homem também, ele não imaginaria que ele ia ser pego por aquele animal que tem dentro dele. Ele também achava que ele era um ser de luz, era um santo, porque a mulher elogiava, porque as vizinhas, porque na igreja, ai como eu queria um marido assim, ai como eu queria uma mulher assim. E você esquece do básico, da parte animal do sujeito, que precisa ser cuidada também. Você pega um cachorro e deixa ele lá a noite inteira sem ele comer. Um dia, 2 dias, 3 dias. Ele vai ficar latindo, ele vai ficar urrando, ele vai ficar fazendo barulho lá. Quando você soltar, ele vai para cima de um prato de comida ou da ração comida. Porque o nosso animal, se nós somos um animal racional, porque o nosso animal, a nossa parte animal seria diferente. Então, quando a nossa parte animal está com fome, ela vai ficar esfomeada, ela vai fazer barulho, ela vai atrás de comida onde tiver. Então, assim, o alquimista, o Paracelso, ele falava, um homem só pula o muro ou a mulher só pula o muro para comer do outro lado se tiver faltando alguma coisa ali no território dele onde ele está. E é verdade. Nenhum casamento que termina porque foi culpa de A ou de B. Se terminou, é responsabilidade dos dois. Porque para começar um relacionamento, foram os dois que começaram. Então, para terminar, também, porque a responsabilidade vai ser só de um, vai ser de dois. Olha, aí entra um outro ponto muito interessante. Você pega, por que eu estou dizendo isso? Você pega, por exemplo, uma mulher que casa com um homem. Aí essa mulher, ela fala, não, você não pode tocar, fazer carícias nos meus seios, ou fazer alguma coisa a mais com os meus seios, porque meus seios vão ficar mole e eu quero que meus seios fiquem sempre durinhos. Aí o homem casou com aquela mulher, gosta daquela mulher, admira aquela mulher e fala, não, eu não vou fazer isso por respeito a ela, ela quer. Mas ele não entende muito bem por quê. Ele não entende muito bem por quê. Só porque ela quer ficar com os seios daquela forma. Ele não entende muito bem por quê. Então, ele vai tentando de várias formas viver com ela e respeitá-la. Só que alguns desejos que ele tem lá dentro, tá lá guardadinho, ele também ignora, porque se ele olhasse assim, não, eu tenho esse desejo, né, eu não posso ignorar isso, é um impulso que tem dentro de mim, eu queria e eu não entendo por quê, então eu preciso conversar mais, eu preciso saber mais, eu preciso dizer para a pessoa que não é tão fácil assim para mim, eu preciso falar isso também para que a pessoa veja também o meu lado também, não só eu ficar aqui vendo o lado dela. Aí depois o sujeito tá lá, traindo a esposa. Mas parecia um homem tão assim, compreensível e tal. É que assim, ele tentava de todo jeito não desagradar você. Só que tem um animal ali dentro que ele também estava escondendo aquele animal. E aquele animal foi mais forte do que ele, do que a parte racional dele, entende? Então, o que é um homem, o que é uma mulher? Primeiramente, é um animal racional. A mesma coisa a mulher. O cara chega em casa, a mulher escovou o cabelo, fez a sobrancelha, mas o homem entrou, nem observou, nem prestou atenção.
A mulher está indo para a academia ou está malhando para perder peso, ela chega em casa, o homem olha e fala: ah, tu está indo para a academia para ficar mais gorda? Aos culotes. Aí ele não sabe que uma mulher, ela precisa e ela tem a necessidade de ser elogiada. Então, ele está fazendo o inverso. Ao invés de ele elogiar, ele está criticando. Aquela mulher vai perdendo o encanto por aquele homem. E aí ela chega na academia, aí outro homem começa a elogiar. Ó, você perdeu peso, está mais magra. Aí ela chega em casa, recebe crítica do marido. Chega na academia, recebe elogio de outro homem. Sem ela perceber, praticamente naturalmente, a biologia dela como mulher vai se envolvendo. Daqui a pouco, quando ela se vê, ela pode estar na cama com esse outro cara. E aí o marido vai falar: que mulher safada, que mulher sem vergonha, me traiu. Por quê? Aí outros vão dizer: falta de caráter, porque se ela não quisesse, ela tinha terminado com o cara. A culpa é toda da mulher. O homem não teve responsabilidade nenhuma. Ele que não elogiava a mulher, ele que além de não elogiar, criticava, mas ele não tem responsabilidade nenhuma. A mulher que cheia de frescura, cheia de coisinha: não, porque você não pode, porque meu corpo, minha regra e tal, não sei o quê. Aí quando descobriu que o marido pulou a cerca: ah, porque a culpa agora é toda dele e tal. É mesmo. Então, se você olhar direitinho, ambos estão envolvidos desde o início do namoro ao término do casamento, ao término do namoro. Não tem essa, porque se você for perceber, qual é a mulher que casa com o marido e tal e vai ficar assim: não, porque você não pode tocar aqui, porque você... Ok, eu entendo que você tem seus traumas ou você tem suas ideologias na sua cabeça. Então o que é que você faz? Você não casa. Ou se você casa, você explica para o seu marido: ó, é assim, assim, assim. Como é para você? É fácil para você isso? Não, não é. É difícil pra caramba e é uma luta para mim, não é fácil. Mas não, mas o marido do outro lado leva como se fosse de boa. Não, tá tudo bem, meu amor. Então tá escondendo o quê? O monstrinho lá dentro. O animalzinho lá dentro que tá com vontade de comer, tá com vontade, né? Mas não tá comendo. Então, quando esse animal for crescendo lá dentro, que ele também não está percebendo, ele está escondendo e jogando ele para o lado, quando esse animal crescer tanto ao ponto, vai engolir ele, vai engolir o casamento dele, e aí todo mundo vai se surpreender. Então eu vejo muita gente se surpreendendo com atitudes humanas que não deveria se surpreender se a gente conhecesse o ser humano. Por exemplo, o básico, por exemplo, né? Ah, fulano tão quietinho matou uma pessoa. Como assim ele matou? Você não sabia que qualquer pessoa pode matar? Ah, você não sabe? Sério que você não sabia? Você, não, Deus o livre matar uma pessoa. Você chega, você que é pai, que é mãe, que é filho, você chega, tem uma pessoa com a arma na cabeça da pessoa que você mais ama. Você tem a oportunidade, chega por trás dessa pessoa, também com a arma, você tem a oportunidade de matar essa pessoa. Você não faz, é mesmo? É óbvio que você faz, entendeu? É óbvio que você faz, que você tem isso em potência dentro de você. Então, essa surpresa com os atos humanos já é uma demonstração da falta de conhecimento que a gente tem da nossa própria natureza, entendeu? Então, o casal que não senta, que não conversa, que não dialoga, que não chega e fala: ó, não, realmente eu sou orgulhoso, eu tenho dificuldade de pedir desculpa. Realmente eu sou carente. Quando você age assim, eu me sinto como se eu estivesse sendo abandonado, trocado. Ao invés de você colocar e apontar o dedo para o outro e condená-lo, pô, eu me sinto assim, realmente eu me sinto abandonado, trocado. E isso é por causa da minha vivência lá de trás, porque fizeram muito isso comigo, eu me senti muito assim. Então eu vou procurar psicoterapia para tratar isso aqui, para não ficar transferindo para você e atrapalhando a nossa relação. Porque o casal acaba terminando o relacionamento e o outro fica lá, correndo atrás: não, volta para mim, eu vou mudar, e mil e uma promessa. Aí a pessoa volta. Quando volta, com uma semana, duas, o cara voltou ao mesmo comportamento. Sabe por quê? Porque essa pessoa não tratou os traumas dela. Ela tem muito desejo de mudar. Ela também tem. Quando ela diz que vai mudar, é porque ela quer mudar. Mas ela não muda por quê? Porque simplesmente o trauma está lá e quem está comandando é aquela sensação de abandono, de rejeição. Como foi que ela tirou essa sensação? Ela não tirou porque ela não foi fazer psicoterapia. Ela só disse: eu quero mudar, eu quero muito mudar.
Aí a outra pessoa voltou. Fulano mudou mesmo. Aí quando volta 2 semanas depois, 3, um mês, voltou o mesmo comportamento. E lá vem desgaste novamente. E lá vem ferida novamente. Para ambos os lados. Entendeu? Então, essa é uma das grandes questões, porque tem muita gente se separando. Além da questão financeira, né, a questão do diálogo, a questão dos traumas também, a questão da falta de conhecimento da própria natureza humana. Tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha com aquelas pessoas que você conhece que estão passando por dificuldades no relacionamento, que estão à beira de um término, que estão em crise ou que já vivem há anos simplesmente vivendo por viver o seu casamento. Tá bom?